A nossa convidada de hoje defende que toda e qualquer forma de arte deve ser acessível ao maior número possível de pessoas. Para ela, todos os espaços vazios das cidades devem ser ocupados, como um museu a céu aberto 24 horas por dia. Ela é gravadora, escultora, pintora, muralista, cenógrafa, figurinista, professora. Enfim, ela é múltipla. Ela é Maria Bonomi. Maria Bonomi, é uma honra ter você no personagem. Seja muito bem-vinda. Vale a recíproca, estou felicíssima de estar aqui com vocês. Eu vejo sempre vocês, agora estou mais perto do que vejo. Vocês existem. Eva! É um prazer mesmo. Bonomi, quando a gente pesquisa a tua trajetória, a primeira coisa que aparece é que você é gravadora. E algumas pessoas dizem que a gravura é uma técnica e você prefere definir como uma linguagem. E já chegou a declarar que considera a gravura uma forma mais interessante de arte do que a pintura. Dá para nos dizer por quê? Porque, claro, primeiro há uma intimidade maior com a pessoa que para chegar a uma imagem, ela tem que atacar um suporte, que é a madeira, com instrumentos, uma prolongação da mão no instrumento. Quer dizer, eu diria que a gravura pega o eletrocardiograma. Você é muito mais atuante do que naquela distância do pincel que está na ponta, uma tintinha que você vai ajustando. Mas eu já pintei, não estou criticando. Só que a gravura tem uma batalha e uma entrega e uma conversa muito mais forte, muito mais íntima. Vocês conhecem o processo, ela é uma linguagem, ela não é uma técnica. Ela é uma linguagem porque o que você exprime com gravura, você não pode exprimir com outro material, com outro suporte. E a gravura pode ser expandida, ela pode virar tudo, pode virar parede, pode virar uma instalação, qualquer coisa. O princípio da gravura, da xilogravura, é a grande união com a matéria e a possibilidade de interferir nos materiais, que os materiais são os ícones do conhecimento, né? Então, isso que é a matéria da gravura, da xilo. Não sei se passa ideias. Agora, à primeira vista, a criação de uma gravura parece um trabalho um tanto pesado, exige uma certa força lá. Você esculpe madeira, esculpe, risca metal, cava, faz alguma coisa, é isso mesmo? Não, não é. Olha, o meu mestre, que foi o Livro Abramo, dizia: Maria, não se grava com força, se grava com raiva. Com raiva. Então, é o impulso, é o entusiasmo, é a transferência de um sentimento para a tua mão que vai operar. E certos casos, como no caso da litografia, você praticamente reproduz um desenho que pode ser delicadíssimo, aguadas. Não é o caso da xilo, porque a xilo, você não parte de um desenho para fazer uma xilo. Você ataca a superfície, que é a madeira, com instrumentos, já para criar a imagem. Está dentro da matéria aquilo que você vai extrair. Esse é o percurso inverso. Não é o que eu vou dizer, é o que aquilo me diz. É um pouco isso. A magia, né? A magia. Magia. Vamos falar um pouco sobre suas origens. Você nasceu na Itália, Sim. filha de engenheiro militar italiano e mãe brasileira. Sim. Poucos anos depois teve início a Segunda Guerra Mundial. E como é que foi que a sua família conseguiu sair da Itália durante a guerra e por onde vocês passaram antes de chegarem no Brasil? Foi meio complicado, mas é o seguinte, nós chegamos em 45, quer dizer, exatamente quando explodiu a bomba de Hiroshima. A gente já estava aqui. E no norte da Itália, onde a gente estava refugiado, meu pai, como militar, tinha direito, se casado com estrangeira, com filhos, podia pôr a esposa estrangeira no exterior com os filhos. E foi o que ele fez. E, de certa maneira, foi um ato muito corajoso, porque já estava invadido pelos alemães, era um momento meio pesado.
E ele disse, não, vou levar minha esposa e meus filhos para a Suíça, de onde a gente viria para o Brasil, porque meu avô estava aqui querendo a família dele, a filha dele, a gente viesse. E fizeram ele prometer que ele voltaria, claro, era o dever dele. E ele desertou, ele não voltou. Ficou lá com a gente, virou o uniforme no avesso, porque não podia estar de uniforme, e ficou com a gente até o fim. Chegou ao Brasil, mas quando chegou no Brasil, teve problema para ser aceito, porque a documentação dele era de um desertor. Foi uma coisa muito bonita dele, por amor. Na hora que nós descemos dentro do porto, lá da 15 de novembro, da praça, meu avô veio com um barco pequeno ao encontro. E quando eu vi esse avô, que todo de branco, vestido, bonito, que minha mãe vivia falando, você vai ver e tal, não tem nada. Eu desci, fui embora com ele, minha mãe disse que eu nem virei para trás. Fui embora com ele e eles ficaram a bordo. Eu acho que foi Getúlio que teve que permitir. Meu pai entrou como foragido e não podia voltar para a Itália, porque ele era considerado fujão. Desertor, né? É. Agora, parece, queria que você nos confirmasse, que os seus primeiros desenhos foram feitos na casa do poeta e diplomata Raul Bopp, lá na Suíça. Sim. Agora, você teve alguma influência de alguém da família ou de algum desenhista para começar a desenhar? Na família existia um tio, que era irmão de meu pai, que era um arquiteto muito delicado, um estudioso, que desenhava, pintava e me levava sempre nos lugares. Quer dizer, era uma pessoa que ele mesmo praticava e me ensinava. Mas nós estávamos indo a Berna, fomos a Berna para minha mãe pedir o visto. Raul Bopp era, acho que embaixador, alguma coisa assim. Eu lembro que minha mãe entrou na sala com ele e me deixaram lá fora esperando. Aí ele me deu um livrinho, e esse livrinho é o Cobra Norato. E ele disse, pode ficar com ele. E eu fiz ilustrações como criança do Cobra Norato, porque era uma história tão bonita, mas não tinha imagens. Então, eu fiz imagens do Cobra Norato naquele tempo, achando que estava contribuindo. Raul Bopp, muitos anos depois, vivia contando, essas imagens existem. Quer dizer, para mim, tudo era desenhar, era contar, era pôr no papel, pôr numa superfície aquilo que eu estava vivendo. Era quase uma coisa assim meio obsessiva, mas talvez uma fuga, né, de criança, porque eu estava ocupadíssima sempre contando o que eu estava vendo, vivendo. Era, enfim, um mau hábito, ou bom, sei lá. E aqui no Brasil, você viria morar com seu avô materno, que foi um dos maiores empreendedores do país naqueles anos 40. Pois é. A gente preparou um quadro sobre ele, vamos ver? Vamos. Um dos edifícios mais famosos de São Paulo é o histórico prédio Martinelli, o primeiro arranha-céu da América Latina. Com seus 106 metros de altura, ele foi construído no começo do século passado por Giuseppe Martinelli, avô de Maria Bonomi, um italiano que chegou ao nosso país com o sonho de se dedicar à construção civil. Martinelli foi um dos homens mais ricos do Brasil. Fundou, inclusive, uma empresa de navegação que chegou a ter uma frota de 22 navios mercantes. Os 30 andares do prédio Martinelli causavam pânico nos paulistanos nos anos 20 e muitos duvidavam que ele pudesse ficar de pé. Para desmoralizar os boatos, Giuseppe construiu no topo do majestoso edifício a sua própria casa, que continua lá até os dias de hoje, quase 100 anos depois da construção. Maria Bonomi morou com esse avô até os 11 anos de idade, quando ele morreu. Mas, como ele, Maria construiu sua carreira artística sobre os sólidos alicerces dos seus sonhos de juventude. É engraçado isso, porque meu avô, cheguei a morar 1 ano com ele no Rio. Meu pai veio para São Paulo com minha mãe e meu irmão. E eu fiquei no Rio com ele, encantada, assim, fiquei morando até ele morrer. E ele um dia disse, vamos a São Paulo. E viemos a São Paulo, os dois, para visitar meus pais. Naquele trem noturno que vinha aqui. Então, meu avô
Eu dormia em cima, ele dormia embaixo com o chapéu na cabeça. Quando chegamos na Estação da Luz, descemos, fomos pegar um táxi, ele disse, moço, não me passa pela Badaró, porque era onde estava o Martinelli. E ele tinha perdido o prédio em 1939. E saiu com um desgosto terrível, e saiu com uma mão na frente e outra atrás. Foi para o Rio de Janeiro, aí que começou a história dos navios, que deu tudo muito certo. Mas aqui, em São Paulo, era o desgosto. Foi a última vez que ele veio a São Paulo, ele veio comigo e voltamos para o Rio, fiquei com ele até que ele morreu. Ele era impressionante, porque, no fundo, ele que era um grande desenhista, ele é um mestre de obras, praticamente, e não tinha estudado. Mas ele via um buraco na parede assim, ele pegava uma pedra, ficava batendo na pedra, esculpindo a pedra, entrava certa no buraco, a uns 3 metros de distância. Então, isso, para mim, era um fascínio total. Agora, além dessa convivência com ele, assim, você também convivia com os artesãos italianos, né, que trabalhavam para ele. Que trabalhavam com ele, lá no Morro da Viúva, E aí, essa convivência, de alguma forma, definiu o teu futuro como artista plástico? Eu acho que eram artesãos, eram pessoas que sabiam fazer com as mãos coisas milagrosas. Eu fiquei lá morando com ele, até ele morrer justamente, com todas essas pessoas que habitavam com ele e que estavam sempre construindo. Eles estavam fazendo uma pequena igreja também, que está lá até hoje, no Morro da Viúva. E me permitiram que eu trabalhasse na pomba, que era o Espírito Santo, que ficasse lá na porta. Coisa que eu fiz, meio escondido. Mas era um convívio assim, altamente nutritivo, era um sonho, né? Era uma coisa maravilhosa esse convívio. E essas pessoas depois se espalharam, alguns estão em Campinas, outros foram... Mas eles trabalharam fisicamente em todas as obras que o meu avô tinha feito. E por falar nesse período, a minha mãe, por exemplo, recentemente, até foi... Bom, ela morreu já há muitos anos, mas quando chamaram ela à Globo para depor sobre o pai, o prédio, ela não queria saber do prédio. Aquela loucura do papai, que perdeu tudo, eu não quero nem saber. Nunca ela quis dar uma entrevista ou falar sobre o que o pai tinha feito. Deixou essa incumbência para mim. Caramba! Agora, com a morte do seu avô, você veio se juntar à família aqui em São Paulo, Exatamente. Né? E você entrou no Colégio Desoazô? Foi, nas Cônegas de Santo Agostinho. E lá já te convidaram para coordenar a biblioteca da escola, é isso? Sim, exatamente. Eu estava encantada com isso, achando que tinham percebido qualidades intelectuais, mas é porque eu era muito alta. Então, eu pegava os livros das últimas prateleiras. Eu ia perceber isso mais tarde. Bom, a gente tem vários depoimentos aqui de pessoas que fazem parte tanto da sua história profissional como afetiva. E a gente vai ver o primeiro. Vamos lá? Opa! A Maria Bonomi, ela ia a todos os lançamentos da revista Livro, a revista que Plínio Martins Filho e eu, nós editamos. Então, quando começamos a organizar o 6º número, ela aceitou ilustrar aquela edição, esta edição aqui. E ela fez xilogravuras maravilhosas de bibliotecas do mundo. Eu costumo dizer que, a partir daquele contato com as xilogravuras daquelas bibliotecas, todos os meus sentidos foram totalmente contaminados pela arte da Maria. E o desdobramento foi essa edição belíssima do Bibliotecas de Maria Bonomi, que na verdade é um tríptico que traz as faces de uma matriz xilográfica, a própria arte impressa e um texto da minha autoria. Algumas bibliotecas eu conhecia, outras eu conheci a partir do olhar da Maria Bonomi, e foi um projeto belíssimo com o qual eu aprendi muito. Maria, parabéns por sua trajetória. Estou muito feliz e me sinto muito honrada por estar com você aqui hoje. Nossa, Marisa, ela é uma sumidade, né, nas questões de bibliotecas, de livrarias, todo o colecionismo de livros. Ela é um máximo. Tem cara de criança, mas não é criança. Ela vai ficar brava com você. Não, ela é um amor de pessoa, mas é uma grande estudiosa com trânsito enorme. Aí eles me convidaram e fiz esses livrinhos das bibliotecas e virou alguma coisa muito diferente. Foi um momento
com o Plínio Martins, com Maíra Lagudana, lá na USP. Era o pessoal mais dedicado. E era uma coisa intimista. Eu que gosto de gravura grande, fui fazer essas... era uma coisa assim meio de alta sedução, né? De livros, de xilografia, sei lá, magia. Agora, aqui em São Paulo, todos os caminhos começaram a te levar realmente para a arte, né? Você convivia com a Lina Bobardi, frequentava o ateliê do Lazar Segal, foi aprendiz da pintora Yolanda Morali e teve até uma das suas obras de adolescente publicada na revista Habitat. Sim, foi. Essa garota não frequentava bailinho, cinema, teatro, não namorava, claro, não fazia nada? Claro, como não? Tudo isso. Eu me divertia muito. E era tudo muito divertido, muito alegre. Quer dizer, essa era a parte profissional. Mas, por exemplo, Lina Bardi era uma personagem fantástica. Meu pai e minha mãe eram amigos da família, do Bardi e da Lina. E minha mãe dizia, Maria, vai lá com a Lina, porque eles não têm filhos. Então, a minha missão era ir com a Lina. Eu ficava com a Lina e a Lina, vamos para a feira. Eu ia para a feira com a Lina, levava a sacola. E ela demorava um tempo enorme para escolher uma batata, para escolher uma maçã. Ficava olhando contra a luz. Eu falei, invocação mesmo da minha, caralho. Não se move. E ela, com essa coisa, me ensinava a pensar. E eu disse, Lina, eu quero fazer arquitetura. Não, você não gosta de matemática. Então, nunca me permitiu. Aí, eu ficava sempre gravitando com essas pessoas. Mas eram grupos muito divertidos, eram pessoas que eram interessantíssimas, que tinham também os filhos e os amigos. Entre outras coisas, quero lembrar que uma das batatas da Lina me impressionou muito contra a luz. Essa forma dessa batata, hoje em dia, são a janela do Sesc na Pompeia. Aquelas formas lá são as batatas. Olha só. Olhadas contra a luz. Né? Contra a luz na feira. Mas eu vim a perceber isso muitos anos depois. Então, Mas aí você conheceu a arte do Lívio Abramo e se apaixonou. Foi. Pelas gravuras Lívio do Abramo, eu entrei numa exposição dele no MAN, que era na 7 de abril, que era um bar que eu frequentava. Esse bar, a gente era em a turma dos jovens lá. Não vou fazer nomes, porque muitos já foram embora. Mas era um dos bares mais assanhados da época e tal. E tinha um corredor, era na 7 de abril, junto dos diários, né? Tinha um corredor que era para exposições. E Lívio Abramo fez uma exposição. Eu entrei lá, eu parei. Aí mudou tudo, porque eu estava pintando, eu trabalhei também com o Karl Plattner, que trabalhei com outras pessoas. De repente eu vi aquilo, aquela questão do branco e preto, aquelas linhas brancas que feriam a madeira, os sulcos. Foi uma transformação, para mim, brutal. Vamos falar mais sobre o Lívio no próximo bloco? Maravilha, meu grande mestre. Até hoje ele me ensinou coisas que até hoje eu pratico. A gente volta já com Maria Bonomi. Pronto, estamos de volta, hoje conversando com Maria Bonomi. Maria, para a gente continuar a nossa conversa, vamos ver uma matéria que nós preparamos sobre esse seu mestre, o Lívio Abramo. Ah, que legal. Lívio Abramo foi desenhista, ilustrador, gravador, pintor e professor de artes plásticas. Nascido em Araraquara, no interior de São Paulo, em 1903, veio para a capital ainda criança e começou seus estudos no tradicional Colégio Dante Alighieri, onde, aos 6 anos de idade, já impressionava os professores com seus desenhos. Mais tarde, passou a criar ilustrações para jornais e, aos 23 anos, fez a sua primeira gravura, entalhando a madeira de forma improvisada com uma gilete. Nessa época, foi influenciado também pela estética antropofágica de Tarsila do Amaral. O drama, os conflitos e as angústias do homem foram temas fundamentais abordados pela arte sensível de Lívio, que lhe valeram admiração e prêmios no Brasil e no exterior. Lívio Abramo era um homem rigoroso, do tipo durão, mas foi ele que Maria Bonomi escolheu para ser o seu mestre. Um começo difícil para ela, mas com o tempo, o relacionamento e o trabalho em conjunto renderam importantes frutos.
Ficou comovida? Fiquei. O mestre. Como é que você convenceu o Lívio Abramo a ser seu mestre? Uma tragédia. Me apresentei, ele morava na rua Timbiras com uma ou duas das filhas dele. Já a primeira esposa dele tinha falecido. E eu disse, olha, vi sua exposição e tal, eu gostaria de ser aluna sua. Eu não tenho aluno. Então, ajudante. Falei, como? O que você sabe fazer? Eu sei lixar madeira. 3 meses lixando madeira. Só lixando madeira. Ele dizia, passa no rosto a madeira, passa a tábua no rosto, tem que ser bumbum de criança. E eu passava e lixava. Aí um dia ele disse, bom, você quer começar a fazer umas coisas aí, porque você já sabe lixar madeira, afiar instrumento. Eu aprendi toda essa parte básica da xilografia com ele. Se eu pudesse. Aí ele me deu um pedaço de linóleo. Pode gravar aí. Eu falei, mas isso não é madeira. Começa por aí. E eu comecei pelo linóleo. E assim foi duríssimo, uma exigência total, até que eu cheguei num ponto que havia um salão, uma exposição importante lá na Galeria Prestes Maia. Hoje existe ainda a Galeria Prestes Maia. E eu concorri, me inscrevi também. E o júri era puxado, ele era o júri, ele estava no júri e ele me cortou algumas coisas, mas deixou passar duas gravuras. E eu estava expondo nessa coletiva na Galeria Prestes Maia, felicíssima ao lado do mestre, né? Aí um dia eu disse, nossa, que lindas gravuras de Lívio Abramo. Eram as minhas. Uau! Eu estava fazendo exatamente como o mestre fazia. Era bom e era ruim, mas aí eu falei, não, agora eu posso voar. Aí eu comecei a voar nas minhas fantasias, nos meus temas, as minhas coisas, mas eu tinha conseguido parecer com ele nas soluções, no caminhos. Eu acho isso muito legítimo, entende? E o mestre é uma presença que a gente tem sempre que falar. E vou fazer uma crítica. Hoje em dia, tem muita gente por aí que tem mestres e não falam dos mestres. Entende? Entendi. E se ofendem, se dizem, parece que o fulano. Não, eu não me ofendo, eu acho maravilhoso, parecia mesmo. As soluções, ele me dava as soluções, eu praticava as soluções dele naquela época. E daí comecei o meu voo livre, né? E um pouquinho mais para frente, eu me habilitei para uma bolsa para os Estados Unidos para trabalhar no Pratt Institute. Fui para lá e fiquei praticamente 3 anos trabalhando com um chinês, Sion Moy. E aí foi outra história, porque aí eu entrei na cor, entrei no grande formato com ele, era toda outra história. E cheguei a ser assistente em gráficas, onde trabalhava Rauschenberg e todas essas pessoas. Quer dizer, era um momento que, de 56 a 59, Lívio Abramo tinha ciúme dessa história. Porque ele realmente... imagina, vai trabalhar com o chinês em Nova York. Foi um escândalo. Mas quando eu voltei, ele estava montando um ateliê, que era o Estúdio Gravura, né? E ele disse, Maria, você quer ser minha assistente lá? Eu fui lá, fui assistente com ele lá muitos anos, até que o Estúdio Gravura foi ocupado pelas forças militares, porque foi considerado um aparelho e não um ateliê. Aí vocês buscam o que é a diferença entre aparelho e ateliê. Agora vamos voltar um pouquinho. Você realizou sua primeira exposição individual no Museu de Arte Moderna de São Paulo, com apenas 21 anos de idade. E aos 23 já estava fazendo uma mostra individual em Nova York. Foi. E aí, em pouco tempo, você já começava a acumular vários prêmios. A tua vida mudou a partir disso? A vida mudou, ela se profissionalizou. Eu vi que não tinha mais ponto para retornar, fazer nada, fazer faculdade, morar assim com meus pais e tudo isso. Virou uma outra história, né? Virou uma outra história. E realmente eu percebi que eu estava modificando as condições estabelecidas do que eu fazia. Então, se todo mundo fazia gravura assim, eu fazia assado. Os formatos eram pequenos, eu precisava de grandes formatos. A instrumentação livre me interessava mais, as margens da gravura não interferiam, não precisava de
imagens. Então, comecei a buscar aí a questão, digamos, teórica, né? Porque eu também trabalhei com, enfim, estudava com o Meyer Shapiro, a Dory Ashton, a Adia Junkers, quer dizer, havia esse cardápio fantástico em Nova York, gente, imagine o que a gente convivia, o que a gente via. E eu peguei tudo isso, então não dava mais para... Foi uma mudança total. Aí, num certo momento, você se envolveu com o teatro. Sim, Né? sim. Você foi fazer sim. cenografias, figurinos. Como é que Sim. começou esse seu envolvimento com o teatro? O teatro foi o seguinte, eu fui para fazer uma exposição individual em Minas, em Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Minas, me aproximei muito de um grupo que lá existia, que era o grupo do Carlos Kroeber, dos mineiros daquela época toda. E com eles, em São Paulo, me aproximei da Nídia Alicia. O teatro da Nídia Alicia, e o Carlos Kroeber dirigia umas peças lá, me chamou, e eu passei a trabalhar, fizemos teatro experimental das segundas-feiras. Eu fiz Fim de Jogo do Beckett com Paulo Autran, mas era o teatro experimental. E todas essas experiências de teatro com ele, Valmir Ayala, Hoje Comemos Rosas, e eu comecei a gravitar nessa turma, né? Achando que era muito mais interessante porque era o espaço. Você criava uma coisa num espaço maior e a gravura era aquela coisa restrita. Então, foi essa dualidade que me pegou. E lá fui ficando, né? Até que eu fui trabalhar no Teatro Maria della Costa, que havia vários espetáculos lá. Eu me dava muito com os cenógrafos, assim, e eu ajudava, né? Eu era o grande ajudante. E lá, de repente, um cenógrafo caiu, quebrou a perna, e o diretor me chamou e disse, você encara esse cenário, você faz? Eu falei, encaro. E foi assim que começou. Que peça era? Era As Feiticeiras de Salem. Feiticeiro de Salem. Que demais. Em 1951 acontece a primeira Bienal de Artes de São Paulo e a gente tem um depoimento e um pedido de uma admiradora sua. Vamos ver quem é e o que é esse pedido? Ai, meu Deus do céu. Eu conhecia a Maria Bonomi há muito tempo, mais socialmente, mas passei a conhecer melhor na época de Um Só Coração. Porque a heroína principal, digamos assim, a mocinha da minissérie era Yolanda Penteado. E o Titilo Matarazzo, evidentemente, havia personagens fundamentais como o Chateaubriand, com quem ela tinha convivido. O Titilo está atrás de todas, do Museu de Arte Moderna, da Bienal, e ele está atrás também do Teatro Brasileiro de Comédia, e ele está atrás também da Vera Cruz, da Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Mas eu diria assim que o empreendimento mais ambicioso do Titilo e da Yolanda, sem dúvida, foi a Bienal. Porque havia, evidentemente, na Europa, a Bienal de Veneza, mas o Brasil, que era um país de subdesenvolvido, digamos, o fato de eles quererem fazer uma Bienal é realmente assim, de uma ambição, de uma pretensão que você fala, esses dois estão loucos. Eu diria que a Bienal só aconteceu. E só aconteceu em São Paulo por causa da Maria Bonomi. E isso está relacionado a um fato meio amoral, urdido pelo brilhante Chateaubriand, que realmente ele tem uma inteligência excepcional e nenhum escrúpulo. Então, eu vou deixar que ela conte, porque certamente ela vai contar com muito mais detalhes do que eu sou capaz, e realmente é delicioso, é um caso delicioso, é uma história deliciosa. Eu vou deixar que ela conte para vocês. Eu estou morrendo de ansiedade de saber esse caso. Criando suspense. Não, foi o seguinte, a gente era muito amigo de Titilo, de Yolanda, ele chamava muitos jovens, e aí tinha outros jovens também que iam lá. Então, eu teria que fazer uma lista que eu não faço, porque senão deixo gente de fora, entende? Então, a Yolanda gostava muito de mim e eu acompanhava em vários eventos, várias coisas. E aí, um dia, ela me diz assim, Maria, nós temos que dar um jeito, porque o Rio e São Paulo, era uma briga de Rio e São Paulo, um problema de hegemonia.
Então, nós temos que fazer uma Bienal e trazê-la para São Paulo, porque a Bienal estava programada para ser feita no Brasil, havia essa questão, Rio de Janeiro capital, hein? E ela ia rolar por todas as capitais, seria uma Bienal, seria uma aqui, uma na Bahia, cada 2 anos. E aí ela disse, não, nós temos que fazer em São Paulo, porque Chateaubriand, Titilo, Chateaubriand e tal. Aí nós fomos para o Rio e ela disse assim, Maria, tem uma pessoa aqui, agora está me escapando o nome, Benedito Valadares. Benedito Valadares era um político importantíssimo e ele seria o voto de Minerva na Assembleia para resolver essa questão. E ela disse, nós vamos sair hoje à noite com ele, eu era bonitona e tal, conversava em várias línguas, conhecia. Você vai fazer um charme para ele, falar que ele tem que fazer essa votação a favor de São Paulo e tal, etc. Aí nós fomos num restaurante, não sei, num lugar que tinha música e tal. E o Benedito Valadares, muito solícito comigo, dançou comigo e depois falou mil coisas e tal. E eu disse, olha, amanhã tem que ajudar a gente lá em São Paulo, fazer a Bienal aqui e tal. E essa história deliciosa, como diz a Maria Adelaide. Na verdade, Yolanda disse, Maria, fala para ele que você vai para Paris com ele, porque ele me perguntou se você vai para Paris com ele. Eu falei, vou, fala que eu vou, fala que eu vou. Aí ela disse para ele, ela vai para Paris com você, mas você amanhã tem que votar essa coisa. E fomos para a Assembleia. Estávamos sentados lá em cima e sai a votação, todos aqueles políticos, e ele vota. E o voto é para São Paulo. A Bienal será realizada em São Paulo. E Yolanda disse, Maria, desce que o carro está lá, você já vai para São Paulo direto. Uau! Eu desci, peguei o carro e vim embora para São Paulo. Aliás, Jacques, né? Tinha sido feito o que a gente queria. A Bienal veio para São Paulo. E Benedito Valadares foi para Paris sozinho. Sozinho. Por isso que a Maria Adelaide diz a Maria que... Adelaide gosta. Porque ela escreveu Um Só Coração, que foi uma novela maravilhosa. Ela conta toda essa história e tal. Mas tudo era assim, entende? A coisa era feita de um jeito meio acaso, né? Mas havia grandes linhas, né? Havia grandes linhas que estavam se desenhando. E era a nossa missão paulista de ter a Bienal aqui. Realmente era importantíssimo. Agora, você citou, né, As Feiticeiras de Salem, de Arthur Miller, né? Onde você criou o cenário e acho que também figurinos. Figurinos também, começava aí uma longa e premiada parceria com o diretor com Antunes Filho. Fizemos várias obras juntos e ele tinha uma companhia de teatro CPC, que tinha uns atores fixos, agora não lembro bem os nomes, mas aí eu comecei a fazer todos esses cenários. Teve um que chamava Sem Entrada, Sem Mais Nada, com Eva Vilma. E agora não lembro todos. Era uma peça do Roberto Freire. Do Roberto Freire, e começou aí uma parceria muito grande, mas depois fomos para a Irma, se não me engano, foi a Irma, já no TBC, e aí o Flávio Rangel me convidou no TBC para fazer A Morte do Caixeiro Viajante, que aí eu fui fazer isso com ele. Enfim, foram muitas peças. E acabamos praticamente quando acabou o nosso casamento, digamos, 12 anos depois, com a peça do Oduvaldo Viana Filho e Juca de Oliveira. Corpo a Corpo. Corpo a Corpo. Não Sem Entrada, Sem Mais Nada? Sim. Era aquele cenário de 2 andares, que tinha um carro na garagem? Que tinha o giratório. Era famoso. Não, foram experiências cenário muito... histórico aqui. Porque uma noite o cenário rodou ao contrário, né? Foi um erro da roda. Aquele foi um cenário bem difícil. E também a cozinha, porque aí eu ganhei vários sacis, pela execução desses cenários. A cozinha do Arnold Wesker, que foi muito estranha essa história, porque foi o lançamento da Irene Ravache. E eu lembro que quando o elenco estava sendo formado,
o Antunes disse assim, Maria, vai lá embaixo ver um pouco o pessoal, ver o que você acha e tal. Eu fui lá e comecei a conversar, tinha as várias meninas para fazer o papel, e a Irene estava lá, uma gordinha, né? E ela disse, eu vou fazer o texto para você ver. Eu falei, então... Ela veio, fez o texto, ela nem sabe disso. Ela fez o texto, eu achei muito bom, nossa, que coisa. Aí eu falei, Antunes, tem aquela jovem lá e tal, ela é muito boa. Aquela gordinha. Antunes, né? Mas ela é boa. Eu falei, ela é boa, tem que dar uma chance para ela. Um outro diretor de teatro com quem você trabalhou, mas bem mais recentemente, mandou também uma mensagem para você. Ah, é? Maria, é uma honra poder falar sobre você. Nós trabalhamos juntos em 2 projetos que eu dirigi. A Última Viagem de Borges, um texto inédito do Inácio de Loyola Brandão, e Tarsila, da nossa amada Maria Adelaide Amaral, né? Com você, Maria, eu aprendi a importância do percurso numa obra artística, numa criação teatral, que o mais importante não é o resultado, mas o processo que nós passamos nessa investigação, que ela é cheia de incertezas, de inseguranças, e que o artista está nessa busca constante de se reinventar. Nesse sentido, você foi uma mestra para mim. O meu trabalho de diretor se divide antes e depois dessas trocas que nós tivemos como pessoa, mas acima de tudo como artistas. Obrigado pela sua tolerância, pelo seu amor e pela sua generosidade. Uma obra de arte ela é imperfeita, porque ela está em constante movimento. E isso você deixou claro para mim, para que eu pudesse, quando estivesse dirigindo, entender a força da arte no meu eu, a arte que me habita. Maria, muito obrigado. Eu costumo chamá-la de Flor de Manacá. Um beijo. Nossa, que exagero agora. Eu fico até sem graça. Não é porque eu não sei como está sendo hoje em dia, mas a gente trabalhava muito profundamente. Quando o diretor te fazia participar, principalmente da pesquisa. E a pesquisa visual, porque eu dizia, quando você abre um espetáculo, quando você abre uma cortina, a primeira coisa é o que você vê. Então, isso é tão marcante, é tão definitivo, que a gente tem que trabalhar a conexão disso com o que vem depois, né? Não é que a história vai para um lado e a visualidade vai para outro. Então, e ninguém está servindo ninguém, a gente descobre ao fazer. Então, eu pesquisava muito com o Sérgio, pesquisamos muito, fomos para a Argentina, fomos aguentar Maria Kodama, o Borges, e quando foi um patrocínio do Sesc maravilhoso, que estreamos em Curitiba e depois em São Paulo, e depois, posteriormente, a Tarsila, que também foi uma experiência de grande pesquisa, de grande afeto, digamos, por essas histórias, né? Vamos ver mais um depoimento? Mais? Maravilha. De alguém que foi passear com você no Trianon. É? Olha só quem é. Olha só. Eu me lembro da primeira vez que eu saí com a Maria Bonomi, foi por conta de um texto que eu tinha escrito para o jornal, para a Folha, e eu liguei para a Maria e ela imediatamente, sempre muito carinhosa, receptiva, falou, vamos ao Trianon. Lá no meio daquela Mata Atlântica maravilhosa, havia e há ainda o fauno do Brecheret. E ficamos ali um bom tempo, a Maria descrevendo o que era aquele fauno, descrevendo o que era o trabalho do Brecheret, ao mesmo tempo descrevendo o que era aquela mata atlântica, em plena Avenida Paulista, em pleno centro da cidade de São Paulo. Eu não conhecia aquele fauno, né? Ou seja, foi uma revelação me trazida pela Maria Bonomi. O fato é que eu acabei indo morar por anos ao lado do Trianon por causa daquele fauno, por conta daquele dia que estivemos juntos. A Maria tem um trabalho que é extremamente interessante, que se mescla ao que seja ela. A Maria é extremamente alegre, ao mesmo tempo extremamente afirmativa. E ela só poderia fazer, portanto, gravura. Por quê? Porque a gravura tem um diálogo mais afirmativo e poético com o público, muito mais candente, contundente do que a própria pintura. A gravura no Brasil ela tem uma relação profunda de comunicação com o público.
Então, para o público, esse público que não entra em galerias ou que não entra em museus, ele está familiarizado com a gravura por conta da sua presença cotidiana nas suas ruas, nos seus postes, nos seus espaços. Ou seja, isso é a cara da Maria Bonomi, a quem eu mando um grande beijo sempre. Ô, Miguel, obrigado. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Maria Adelaide. Obrigado, Marisa. Vocês foram catar a dedos. Amigos que eu admiro, pessoas fantásticas que têm muita importância na minha vida. Que bom. Tem mais ainda, tá? Agora, Maria, você já tinha centenas de exposições por toda a parte quando resolveu se dedicar a uma grande batalha pela chamada arte pública. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos, maravilha. A gente volta já com Maria Bonomi. Estamos de volta para a nossa conversa hoje com Maria Bonomi. Maria, na Bienal de Paris, em 1967, você causou uma verdadeira revolução ao exigir que suas gravuras fossem expostas nas paredes, né, como quadros, ao invés de expô-las ali em mesas, como era de costume. Fala um pouco do motivo dessa exigência e como é que terminou essa história. Não, porque, veja bem, era um momento muito estranho. A pintura tinha saído do cavalete, né? A escultura tinha saído do pedestal e a gravura tinha que ficar naquelas mesinhas. Então, quando eu cheguei lá, era uma delegação grande, quem dirigia a delegação era Antônio Bento, um crítico brasileiro. Ele chegou lá e disse, não, Maria, você não vai poder participar, porque você trouxe gravuras fora do formato. Eu falei, como do formato? Eu faço gravura assim, eu fui convidada pelo que eu faço, não porque... né? Aí deu um mal-estar geral, eu comecei a correr, falar com todo mundo e tal, quem sim, quem não, mas a minha delegação, eu vou dizer que foi muito chato, mas o meu delegado e os colegas não estavam nem aí, que se dane, né? Porque todo mundo nas mesas, quietinho, e eu furiosa. Falei, eu vou expor. Aí, do lado, tinha uns trainéis, assim, grandes, né? E do outro lado estava a Cuba. E esses trainéis, não, isso daqui vai ficar branco, as mesinhas do Brasil aqui. Aí eu comecei a agitar, falei, não, eu quero usar esses trainéis. Bom, moral da história, eu pude pendurar do lado de cá, nas costas de Cuba, as minhas coisas. À noite, quem me ajudou foi o Antônio Bandeira, que faleceu, sabe? O grande Bandeira, o artista que, aliás, morreu 2 dias depois, né? Ele era fantástico. Morava em Paris e veio entender o meu problema. Aí eu comecei a ficar botando um trombone. O Antônio Mendes saiu, Maria está criando de mal-estar lá, desordem. Eu falei, não, eu vim até aqui, eu quero me apresentar. E era uma Bienal que você só podia participar se você tinha menos de 35 anos, tinha uma idade limite. Eu ia fazer 35 anos 2 semanas depois. Então, eu estava preocupadíssima. E me colocaram, no fim da tarde, consegui colocar e tal, tendo feito um rebu danado. Então, me ajudaram artistas de outros países, que também eram um pouco fora do normal, assim como ele dizia, tem que ficar nas caixinhas, gravura, e eu fui para a parede. Aí o Antônio Bandeira chegou e disse, Maria, depois da manhã eu vou te oferecer uma feijoada, porque você vai ganhar o prêmio. Eu falei, como vou ganhar o prêmio? Não, você vai ganhar o prêmio, eu te garanto. Mas tive toda essa resistência, não, mas eu sei das coisas. E ele sumiu. E no dia seguinte, eu soube que eu tinha ganho o prêmio. Que tinha passado o júri, mas o Brasil não tinha votado em mim. Olha isso. Entende? Isso eu soube depois. E eu até ganhei mais pelas pessoas do leste que tinham votado em mim, e parece um americano e tal. Por um voto, eu ganhei o prêmio de gravura. Fiquei toda contente. À noite teve o grande jantar na Coupole com a Madame Rothschild, que patrocinava a Bienal, aquela história. Eu falei, cadê o Bandeira? O Bandeira foi para uma clínica que tinha problema de amígdala, uma coisa assim, queria fazer uma coisa, mas amanhã ele está aí. O Bandeira já tinha morrido. Ninguém me falou nada, teve um erro médico. Ele foi fazer realmente uma coisa numa clínica e realmente ele já tinha ido embora. E foi o meu arauto,
Maria, você idealizou e coordenou o Ateliê Amarelo, que foi um espaço importante para jovens artistas aprofundarem os seus conhecimentos. Então, olha só de quem a gente tem um depoimento. Bom, o que eu posso falar da Maria, sempre achei que ela era uma força da natureza encarnada ali na xilogravura, como gravadora. E tem uma coisa que me mobilizou demais aí a produzir também xilogravuras em grande formato. É uma imagem dela segurando uma estampa assim ao vento. E aquilo mexeu comigo, aquilo me disse que eu podia também me relacionar com a xilogravura de corpo inteiro. É muito importante, né, você ter referência, você ter para onde olhar. Então eu uso com muito orgulho essa blusa do Ateliê Amarelo, sendo parte da primeira turma que participou dessa residência, porque é um espaço de investigação e produção artística dos mais potentes. É um espaço de pacificação, um espaço de troca, um espaço de elaboração interna que é preciso que exista na cidade. E eu me lembro da primeira vez que eu a encontrei e fiquei abismado com o tamanho da mão da Maria. Como era uma mão forte, uma mão que trabalhou. E aquilo para mim também, enfim, me dizia de um caminho possível, né? De um caminho através do fazer, de alguém que traz a gravura no corpo e no pensamento. Nossa, que bonito. Obrigada, Fabrício. Fabrício foi um aluno brilhante, né, do ateliê. O Ateliê Amarelo era bem marginal. Eu fiquei lá chefiando, dentro daquilo que eu achava, né? Eu fazia as coisas que eu achava que era essa tendência de liberdade, mas de muita seriedade com o trabalho, de transferência de emoções e tal, e de poucas regras, né? Então, ficamos durante 3 governos atravessando. Quando foi o último governo, que foi o Sayad, ele um dia me chamou e disse: a senhora tem que virar uma OCIP, não sei o quê. Eu falei: eu não vou virar nada. Eu falei: eu não quero, eu quero ficar como está, a gestão assim. Eles não queriam mais a gestão, né? Ele disse: não, se a senhora sair, eu fecho. Então, fecha. E, por sinal, ele falou: como é que está essa sua escola de marginais? Vamos ver mais um depoimento, Maria? Pois não. É de uma pessoa que se debruçou atentamente sobre o seu trabalho. Epa! Organizei o livro Maria Bonomi, da Gravura Arte Pública, de modo a destacar a trajetória dessa artista que tem importância para a história da arte nacional, mas ainda para a história da gravura nacional. Para escrever sobre a vasta trajetória da Maria, foi necessário várias considerações, uma pesquisa vastíssima, justamente para construir o que eu chamo de biografia artística. Montei o livro em 3 partes. A primeira traz a tese que ela defendeu sobre arte pública. Na segunda está justamente a biografia artística da artista, uma documentação primária que traduz o caminho artístico dela até 2005. A terceira parte traz um ensaio no gênero crônica artística. Essa foi escrita pelo professor Leon Kossovitch. Nesta parte eu incluí também as atividades dela. Desde essa época até hoje, Maria e eu realizamos alguns trabalhos juntas. Destaco o livro que escrevi, que se chama A Dialética Maria Bonomi. Nessa época aprendemos muito e nos divertimos muito. Trabalhar com a Maria é um privilégio. Basta lembrar que ela é, sem dúvida, uma das artistas que sempre moveu a arte brasileira, e ela é de uma importância capital para se entender as bienais brasileiras, desde a primeira. Ser amiga de Maria é um privilégio. Ô, Maíra, nossa, eu estou muito comovida com esse percurso, com essa pescaria dessas pessoas, que são pessoas de grande batalha, né? No fundo, você está falando com as pessoas da mesma trincheira. Somos todos da mesma trincheira. Agora, você tem batalhado muito pelo conceito de arte pública, a arte em locais públicos, espaços abertos para exposições, para o lazer.
E até por um acabamento mais artístico nas pontes, nas fachadas dos prédios. Tal. Dá para você condensar esse conceito? Eu vou condensar. O conceito é o seguinte, há uma lei que no México é praticada, que aqui também existe, mas ela não é praticada, que uma porcentagem X de todas as construções tem que ser usada para ter obras de arte do lado exterior. Portanto, você imagina, o México, o muralismo mexicano saiu disso, porque eles apoiaram essa lei, eles praticaram essa lei, nós não praticamos. Ou seja, eu soube que foi praticada com essa leitura. Banco do Brasil, tem que ter obra de arte, uma porcentagem. Quando construíram o Banco do Brasil, pegaram e compraram 2 Portinari, puseram na sala da diretoria, e essa era a maneira de usar a verba obrigatória para a questão da correspondência popular de arte pública. Não é isso. Então, é por aí que eu fui. Aí, na medida do possível, mas eu preciso do louco do outro lado, né? Porque eu trabalhei sempre com gente louca do outro lado também. Quem me chamava era mais louco que eu. E, no caso, fizeram obras, e fizemos obras importantíssimas, né? Na Estação da Luz, nós chegamos no Memorial da América Latina, em prédios na Paulista, até aquele Hotel Baxud, tem a Igreja da Cruz Torta, tem uma infinidade de obras espalhadas por São Paulo, porque teve o empresário do outro lado. Comecei com o Sami Bussabi, que foi secretário da Imurb, que fez um prédio na esquina da Paulista, bem na Paulista, tem um prédio com toda a fachada. Então, começou a questão de sensibilização do povo, das pessoas que passassem, elas se encontrarem, criarem uma referência com algo que lhes comunicava alguma coisa, mas não era uma coisa tradicional, né? Então, a arte pública praticada pode ser praticada continuamente por todos. Maria, vamos ver um último depoimento? Vamos. Olha só de quem é. Tenho muita admiração por Maria Bonomi. Uma admiração enriquecida pelo convívio amigo com a sua, ao mesmo tempo, forte e sensível personalidade, que se revela na originalidade da sua obra de grande artista, sempre com o vigor da sua criatividade. Uma obra que teve início com a gravura, adensou-se pelo uso da cor, adquiriu a dimensão de arte pública, na qual está presente uma inconformidade libertária, ampliou-se igualmente pelo emprego do suporte de muitos materiais, que não a madeira. Como disse Lívio Abramo, que foi o seu mestre inicial, falando da sua gravura, mas que é igualmente válido para toda a sua obra, ela, nas suas realizações artísticas, comunica a paixão dos seus sentimentos e a especificidade densa das suas sínteses formais. É com muita satisfação que agrego a minha palavra nesse programa dedicado a homenagear Maria Bonomi, uma grande artista e uma grande pessoa. Que bonito, Celso. Celso é um amigo fantástico, ele é um grande conhecedor de arte, mas a coisa mais fantástica foi quando ele estava na FAPESP, ele me convidou para fazer uma exposição lá, desde que eu fizesse a ilustração do último balanço da FAPESP. E eu fiz esse trabalho, foi o Teixeira Coelho que fez a parte teórica, e ele era o diretor da FAPESP. Foi uma época muito, muito de grandes lutas. Agora, não sei como é que está acontecendo agora, mas os artistas eram muito convocados a participar, tanto pelos empresários, tanto pelos intelectuais que possuíam cargos, que tinham possibilidade de convocar outras pessoas. O artista era muito atuante. Eu digo atuante porque havia espaços públicos para isso, entende? Então, talvez, vamos pensar o que está impedindo esse convívio hoje, porque está sendo um pouco impedido, né? É uma pergunta que eu faço, porque os dois lados têm a ganhar, né? Um porque transforma, e outro porque cresce.
Eu acho que esse é a maneira como a gente poderia ver a utilidade, né? Porque se a gente for inútil, para quê, né? Para quê? Bonomi, obrigada pela sua presença Obrigada aqui, a vocês. pela sua luta de uma vida toda pela arte, né? A área cultural toda agradece. Foi uma delícia. Bebemos um pouco das suas palavras, da sua você trajetória. sabe que, no fundo, eu gostei demais porque eu senti que a gente tem um filão, que são esses veículos, para levar as coisas dentro da casa da pessoa, dentro da intimidade da pessoa, para ela chegar onde a gente está. E a gente não está fechado num ateliê trabalhando, a gente está pesquisando em nome de todos. E eu acho que vocês favorecem essa libertação, vocês favorecem esse grito, né? Esse grito não vai ficar à toa. O programa de vocês libera o grito. Ai, obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa e até semana que vem. A gente se vê no próximo domingo. Obrigada, Maria, que delícia.